Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Já em casa, né? Cheguei já de viagem, graças a Deus, tudo bem. E hoje eu vou trazer um vídeo para vocês, pessoal. Decidi gravar um vídeo, né? Bom, se for interessante para você, deixa o like, porque hoje eu vou falar sobre algo que literalmente, assim, destravou a minha mente no mercado financeiro de todos esses anos, né, que eu já estou nesse mercado, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque às vezes pode fazer sentido para você também. Então, já deixa o like se for interessante, me acompanha nas redes sociais, meu Instagram tá aí na descrição, tá? Se você tem interesse em acompanhar meu dia a dia, enfim, eu posto bastante coisa. E se você tem interesse em se tornar aluno, ser mentorado por mim, ter acesso ao meu WhatsApp pessoal, tirar dúvidas, enfim, tem o link aí na descrição. Vamos lá, pessoal. Pode ser que você esteja com foco errado no day trade, tá? E eu vou explicar para vocês sobre o que exatamente que eu estou falando, tá? Muitas vezes, pessoal, nós ficamos muito presos à questão de acertar todos os trades, né? De ter uma taxa de acerto grande no mercado. E eu, por muito tempo, tive isso também, tá? Tanto é que no meu canal, até ali 2019, início de 2020, pessoal, eu era scalper, tá? E eu passava isso aqui para vocês, né? Eu era 100% scalper. E eu tenho algo comigo, né? É, que só não evolui, né? Só quem não evolui é o tolo. O sábio, ele tá sempre em evolução, né? E eu tive um grande estalar nesses anos todos meu no mercado, né? Porque é, vocês devem saber, eu falo direto, eu tô no mercado desde 2014. E eu tinha, eu focava demais na questão de taxa de acerto. Eu não gostava, né, de tomar stop. E o scalp, ele favorece isso pra gente, porque a nossa taxa de acerto ela fica muito grande. Só que, pessoal, desde o momento que eu fiz um teste, e eu fiz tudo isso, pessoal, abertamente, né, lá no meu Instagram, no final de 2019, eu fiz esse teste. Eu fiquei um mês inteiro operando trades longos, né? E quando esse mês acabou, né, quando eu peguei o resultado, eu pude constatar algo que destravou a minha mente, né? O que que eu constatei nesse período? A minha taxa de acerto ela tinha caído absurdamente, porque quando eu era scalper eu girava com taxa de acerto em 85, 87%, né, ao mês. E a minha taxa nesse mês ela caiu quase que para baixo de 50%, pessoal, e eu fechei bem positivo, mais do que eu fechava quando eu trabalhava no scalp. E isso foi um grande destravar de mente para mim, eu quero passar para vocês. Muitas vezes vocês estão muito preocupados, né, em acertar uma operação. Ah, eu quero acertar esse trade, eu não posso errar. E de fato, pessoal, a gente tem que buscar sim entrar em boas operações. Só que às vezes vocês começam, né, a ficar com foco errado no sentido de que não é uma operação que vai fazer o seu mês, tá? Na verdade, vai ser a somatória de várias operações. E às vezes a gente fica querendo pegar pouquinho ponto aqui, pouquinho ponto ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E quando a gente perde, a gente acaba devolvendo de monte, né? Eu tive essa sacada lá atrás, né? Eu vi que, pô, eu conseguia fechar positivo, eu ia bem, conseguia ganhar dinheiro, mas eu percebia que quando eu começava a cair performance, quando eu começava a errar, né, mais as minhas operações, o meu resultado ele começava a sumir muito rapidamente. E hoje, né, o que que eu percebo? Quando você tem, lógico, você precisa de uma técnica, né? Você precisa de uma leitura que te possibilite pegar, né, operações com bom risco-retorno, que é o que eu vou mencionar para vocês. Você precisa ter uma técnica que te favoreça nisso, né? Você conseguir pegar boas operações que às vezes elas vão suprir o stop de uma outra operação. Hoje no meu, assim, nos meus trades, eu priorizo, pessoal, assim, sempre, 99,9% das vezes, pelo menos 2 para um, tá? E, claro, às vezes eu vou tomar um stop ou outro, mas muitas vezes quando eu tomo um stop eu consigo encaixar uma outra operação bem sucedida, eu consigo recuperar esse stop e ir para o positivo, né? É sempre que isso vai acontecer? Claro que não. Às vezes eu vou tomar um stop, vou entrar em outra operação, vou tomar outro stop, por quê? Porque faz parte. Mas a questão aqui é
Quando eu comecei a mudar o meu foco, eu tirei o foco, né, daquele negócio de querer ser perfeito, de querer acertar todas as operações. E eu passei o meu foco para querer operar bem dentro daquele método que eu me propus, né? E tentar buscar alvos maiores, né, com um risco-retorno positivo. Eu comecei a ver que a conta ela fechava positiva, entre aspas, com uma facilidade maior. Só que aqui é uma linha muito tênue, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas, né, que fica falando assim: "Ah, o meu risco retorno, eu só busco trade de 7, 8 para 1. Eu posso errar bastante que quando eu acertar a operação, eu consigo recuperar tudo". Aí, pessoal, eu acho que a pessoa ela já está indo muito para o extremo. E eu vou falar o meu ponto de vista. O que que eu acho? Se você começa, né, a jogar isso muito para o extremo, eu posso errar 5, 6 operações que a sétima que eu acertar vai dar bom. Isso muito provavelmente vai começar a prejudicar o seu psicológico, né? Na teoria tudo é lindo. Agora, eu tenho uma taxa de 30% e eu consigo fechar positivo. Beleza. Aí eu te pergunto, como que vai estar a sua mente depois de 5, 6 operações seguidas de stop? Porque se a gente for pegar, né, é isso que indica ali na matemática. Pô, se você tem ali, se você vai buscar um trade de 7 para 1, por exemplo, 6 para 1 que seja, sua taxa de acerto, obviamente, ela vai despencar. Então você vai errar muito para que quando você acerte, né, provavelmente você vai recuperar todo aquele prejuízo e ainda vai ficar no lucro. Mas aí eu te pergunto, como que vai estar a sua mente depois de 5, 6 stops consecutivos? É isso que muita gente não se preocupa. A pessoa ela quer levar em consideração apenas a matemática, né? E pessoal, papel, enfim, aceita tudo, mas na prática é diferente. O que você tem que fazer? Você tem que achar um meio termo, né? Um ponto de equilíbrio, que foi o que eu achei, né? E é o que eu passo para os meus alunos, né? Vou pegar uma operação grande de 4, 5, 6 para 1? Às vezes pode ser que sim, tá? Mas isso não é regra, né? Não é algo que eu vou pegar todo dia. Não, né? Na verdade, isso são as exceções. Eu pego sim algumas vezes operações nessa amplitude, mas é uma exceção à regra, né? Agora, eu queria operar todos os dias com esse objetivo, provavelmente para mim não daria certo, porque eu consegui achar o equilíbrio. É isso que eu passo na mentoria, pessoal. O que eu tento passar na minha mentoria? Todas as vivências que eu tive até hoje que não deram certo. E eu entrego só aquilo que deu certo, né? Por isso que algumas pessoas às vezes ainda me perguntam: "Pô, Arthur, e o scalp? Você ainda passa na mentoria? Você ensina?" E aí, pessoal, com a vivência que eu tenho hoje, eu não acho que seja interessante a pessoa ficar batendo, né, martelando em operações curtas e operações pequenas, porque o risco-retorno delas é muito invertido. E é o que eu falo, pessoal, eu usava isso em 2019, eu ensinava, eu usava, né? Dá certo, dá, pessoal, mas eu vi algo que dá muito mais certo. E às vezes o nosso foco tá errado. Naquela época lá dava certo para mim, tá? Mas o meu foco ele era o quê? Em acertar a operação. Eu não me preocupava muito enquanto eu estava ganhando. Pô, desde que eu acertasse a operação, ótimo. Agora, quando eu comecei a preocupar mais no dinheiro, pessoal, porque no final das contas, o que vocês querem? Vocês querem ter um relatório de performance verdinho ou vocês querem dinheiro no bolso? Claro que a gente quer dinheiro no bolso. Mas antes o meu foco ficava em querer ter um relatório de performance verdinho. Não estou falando para vocês aqui que o foco de vocês tem que ser no dinheiro, não. Completamente longe disso. Eu estou falando para vocês que a gente tem que começar a analisar o mercado como um mecanismo de extrair dinheiro e não como um mecanismo de ser perfeito, perfeccionista. E às vezes o nosso foco está errado. Às vezes o nosso foco é querer ficar com um relatório de performance bonito para mostrar para o colega, para o amiguinho. Não, não é isso, pessoal. E hoje, com uma taxa de acerto relativamente baixa, né? Às vezes gira ali 55%, 56%, quando bom mês, 60%. Eu consigo fechar muito mais positivo do que eu fechava no scalp. E detalhe principal, agora é a chave de ouro. Eu me alavanco muito menos, pessoal. Muito, muito menos. Eu lembro, pessoal, de já ter momentos, né, de boletar ali scalp. Claro que não era sempre porque não tinha liquidez, né? Mas de já boletar 150, 200 mini para tentar pegar poucos contratos, poucos pontos. E hoje, às vezes, pessoal, com 50 mini, eu faço o dobro do que eu fazia naquela época com um risco muito menor. É isso que eu quero mostrar para vocês. Né? Às vezes, o caminho, né, mais, vamos dizer assim, entre aspas, muitas aspas, fácil, é você começar
né, a transicionar suas operações para um risco-retorno melhor. Mas não é só querer buscar mais pontos, porque às vezes você está aí com a sua leitura e aí você tá lá buscando poucos pontos, aí você fala, não, viu o vídeo do Arthur, eu vou buscar, agora é 500 pontos numa operação. Não é assim, pessoal. Porque, por exemplo, se eu fosse um scalp naquela época e eu falasse assim, bom, eu vou buscar mil pontos nessa operação agora, ia dar certo? Não. Por quê? Porque na maioria das vezes o scalp ele tem uma metodologia para aquilo, sabe? Muitas vezes é operar as distorções, então você precisa ter uma leitura. Se você souber ler o preço, obviamente que é o que eu ensino, com certeza você vai conseguir unir essas duas coisas. Unir uma boa leitura, né, com um bom risco-retorno. Então, pessoal, é algo que hoje eu posso falar para vocês que fez total mudança nos meus resultados dentro do mercado. Hoje eu consigo, com uma pouca exposição, fazer um dinheiro interessante. Né? Muitas vezes eu compartilho o resultado financeiro lá no Instagram, por isso que eu falo para vocês me seguir, clicar no link aí. Às vezes eu vou lá, faço 7 mil, 8 mil reais, né, de resultado financeiro em um dia, com um risco menor do que eu tinha às vezes lá focando na taxa de acerto e operando alavancado e eu fechava com um financeiro menor. Às vezes fechava o dia lá com 3 mil, por exemplo, mas que com uma alavancagem, uma exposição gigantesca. Então, às vezes, você pode estar com o foco errado, tá? Como que você vai fazer isso? Como eu fiz, testando. Né? Se eu não tivesse testado, eu provavelmente estaria ainda, né, trabalhando daquela forma, né, estaria ganhando meu dinheiro, mas não na magnitude, né, que hoje eu consigo performar no mercado. Tá? Então é isso, pessoal. Comece, né, atente, fique de olho nas suas operações, né, observe. Você mesmo vai começar a perceber, né, se as suas operações é, elas são muito, assim, um relatório de performance bom, né, uma taxa de acerto boa, mas o financeiro não acompanha. E no final das contas, pessoal, taxa de acerto não representa nada. O que a gente quer no final das contas é dinheiro no bolso, tá? E é isso que o risco-retorno nos proporciona, tá? Então, é isso. Só trazer esse vídeo para vocês começarem a direcionar isso, né? Eu sempre falo, se você tem interesse de ter um ambiente, né? Ter um treinamento onde você vai ter todas essas vertentes unidas, tudo que não deu certo e tudo que deu certo para mim, eu sempre falo, pode confiar. O treinamento, né? Hoje, onde eu ofereço, eu mostro tudo que eu faço, toda a forma que eu opero, né? Os meus alvos, o meu stop, tudo, pessoal. Então, é um livro aberto que eu entrego para todo mundo, né, que faz a mentoria. Então, o link está aí na descrição. Vou finalizando por aqui. Se você gostou, mais uma vez, fortalece no like, deixa aí, né, o joinha, manda seu comentário também. Eu tô sempre lendo, pessoal. Sempre eu busco ler os comentários do pessoal que manda aí. Fechou? Grande abraço, pessoal, e até mais.